planejou essa exposição justamente para dar visibilidade às dificuldades e aos desafios que as mães enfrentam diariamente aqui na UFPE. Ela é um convite para a nossa comunidade acadêmica ver o que está acontecendo e também um convite para começar um diálogo novo com a gestão da universidade sobre maternidade na universidade. E nossa proposta foi justamente motivar esse diálogo com a reitoria, com os docentes, com servidores, com estudantes e todas as outras reitorias da universidade. E aí o intuito nosso é começar a construir juntos uma universidade de fato mais inclusiva e acolhedora, pensando nas mães. E hoje a gente tem aqui a presença também de Larinha, que é uma das filhas de Alice. Larinha está aqui, né? 6 meses. Muito bom, professora. Inclusive, a artista visual Amanda Cruz, mãe e aluna do curso de expressão gráfica da UFPE, que está com algumas obras na exposição Lugar de Mãe é na Universidade, nos deixou um depoimento sobre a experiência como mãe, artista visual e universitária. Vamos agora ouvi-la. Oi, meu nome é Amanda Cruz, sou estudante de graduação no curso de licenciatura em expressão gráfica aqui da UFPE. Sou mãe e também sou artista participando da exposição MMI aqui na galeria da UFPE, do CAC. Hoje eu tenho algumas dificuldades como mãe e as mais significativas e mais presentes na minha graduação tem sido a redução na carga horária de disciplinas por semestre, né? Não consigo fazer mais de 3, né? E sempre solicitar aos professores um prazo maior, né? Atualmente, eu também estou trabalhando, então isso reduziu ainda mais a minha carga horária enquanto estudante da UFPE, né? Hoje em dia eu mantenho vínculo apenas com uma disciplina. Na exposição eu trouxe 4 obras, né? Uma colaboração de 4 obras, dentre as quais uma delas me impactou muito, porque a produção dessa tela aconteceu antes de eu ser mãe, né? Esses quadros, eles revelam um processo de incômodo que existia em mim enquanto artista em relação ao tema da maternagem, antes de ser mãe e depois de ser mãe. Aí existe uma tela que é uma grávida. Aconteceu comigo no ano de 2016, eu era aluna do curso de artes visuais e estava cursando uma disciplina de desenho de modelo vivo. E chegou para posar uma moça que estava gestante, em fase já dos últimos meses já de gestação, e aquilo me impactou muito, né? Naquele dia eu produzi uma série de desenhos e dentre esses desenhos escolhi aquele que eu mais gosto, que eu acho mais expressivo e trouxe para a exposição. Observar aquela modelo me impactou muito por causa das condições físicas que ela estava, né? E depois que eu fui mãe, aquilo me tocou de outra maneira, porque eu passei a perceber que isso é a realidade de muitas mulheres, né? E aí, aquilo que a gente se questiona ali, como ela dá conta de vir trabalhar com as condições da gravidez, com as diferenças que acontecem no corpo da mulher diante da gravidez e diante da maternidade, mesmo depois da gravidez, né, do puerpério, enfim, é a realidade de muitas mães, né? A amamentação e todo o processo psicológico, a alteração hormonal que existe, como essas mulheres todas que estão inseridas no mercado de trabalho, que estão inseridas nas universidades dão conta. Elas não dão conta. Elas vão mesmo assim porque elas têm que ir. Alice, você que é artista e que participou da exposição conosco, poderia comentar a fala de Amanda? Boa tarde, gente. Eu sou a Alice Albuquerque. Eu sou a artista que participou, mas também sou estudante, né, e mãe de 2 crianças, Lino, de 5 anos, e Lara, de 5 meses, quase 6. E eu passei minha gestação, né, de Lara sendo aluna do curso de artes visuais, licenciatura, né, que eu faço na UFPE. E atualmente eu assisto as minhas aulas quase que diariamente com ela, né, no colo, assim. É uma dificuldade que a gente se coloca assim para enfrentar por necessidade, né? Obviamente não é uma escolha totalmente assim. Enfim, é uma necessidade, né, quando a gente amamenta e a gente escolhe, né, fazer
escolhe a amamentação mesmo por questões, né, de saúde, de que a gente, enfim, quer mesmo passar para a criança. Então, a gente se coloca nessa necessidade. Também a gente não tem, muitas vezes, com quem deixar a criança. Então, eu preciso ir à universidade, né, com a Ara. Eu também pego o transporte público e assisto às minhas aulas com ela no colo. E é bem difícil, mas é um esforço, né, para a gente que precisa se formar e também entrar no mercado de trabalho. Eu realmente preciso fazer isso. Diariamente, às vezes eu também... Diariamente não, acho que quase diariamente, às vezes eu até penso se devo continuar ou não, mas a vontade é maior e eu persisto, né? Falando sobre a abertura da universidade, eu agradeço muito, eu gosto demais da abertura que eu tive com os professores e também a minha coordenação do meu curso. Todo mundo se colocou a me ajudar, e como até mesmo de falar que eu posso utilizar uma sala do departamento para amamentar, para trocar fralda. Isso é muito importante. E eu acho que a pauta, né, que a MMI traz é muito importante para essa questão também, de trazer, né, esse diálogo e também pensar em coisas que as estudantes, né, que são mães, poderiam, né, ter, assim, por apoio, né, até mesmo, sei lá, um trocador de fralda. A gente sempre pensa que na universidade não vai ter, assim, o senso comum, né, diz que não vai ter mãe, só vai ter estudantes e pessoas, né, que não são pais ou nem mães estudando, mas sempre tem, né? Eu não sou a única, eu sou uma de muitas mães que passam a gestação, e até mesmo mães que não conseguem continuar por conta das dificuldades. É isso. Então, esse teu depoimento, e junto com o depoimento de Amanda, Alice, é muito importante para a gente, porque o que a gente está percebendo é que, para as alunas que são de graduação e são mães e são jovens, muitas vezes essa realidade ainda é mais difícil do que alunas de pós-graduação ou servidoras e professoras, que até já têm um pouquinho mais de estabilidade, às vezes econômica, ou já têm alguma outra experiência prévia, uma rede de apoio que elas possam contar, né? O que a gente tem percebido, inclusive ontem eu li uma reportagem falando justamente na quantidade de mães de graduação que estão abandonando seus cursos. Muitas delas são mães solos e são mães negras, né? Então, é muito importante também a gente contextualizar como esse grupo é representativo. A gente já viu dados do Parenting Science que diz que 10% dos estudantes de graduação nas instituições que são federais brasileiras, incluindo universidades e os IF, né, da vida, o IFPE aqui em Pernambuco, são mães ou pais. De graduação a gente está falando. Então, é super importante a gente compartilhar histórias como a tua, histórias como a de Amanda. Professora Maria, na exposição nós observamos a materialização de relatos de várias mães da UFPE, entre esses depoimentos que foram adquiridos. Você poderia comentar seus aprendizados em relação ao que ouviu das dificuldades enfrentadas por elas? Sim, sim. A primeira coisa que eu acho que a gente aprendeu muito, né, a necessidade de fazer a exposição foi justamente isso que a Alice estava falando e que a Amanda estava falando, tornar visível algo que parece invisível à comunidade acadêmica, que sim, existem mães que são estudantes de graduação. E isso veio junto com sentimentos e emoções muito intensos que a gente ouviu na reunião, depoimentos muito emocionantes, algumas mães até chegaram a chorar, porque foram a primeira vez que elas se sentiram, de fato, acolhidas pela proposta que a gente fez dessa reunião. Então, existem alguns sentimentos que a gente começou a perceber que são comuns às alunas de graduação, de pós-graduação e até às servidoras e professoras, independente dos níveis de acadêmicos ou de graduação ou de vínculo mesmo com a universidade que elas tinham, e até das configurações familiares e até das realidades socioeconômicas, né? O que a gente fala aí é de uma questão que é cultural. Essa sobrecarga de tarefas em função do acúmulo de trabalho doméstico,
materno, remunerado e acadêmico se destacou como uma dificuldade geral de todas as mães que a gente escutou, não apenas das de graduação ou de pós-graduação, mas também das professoras, mas também das servidoras. Você sente essas questões assim? Como é que é para você? Sim, assim, eu também penso que essas questões não é só nem para exemplos como o meu que leva, né, a criança para a universidade, mas isso é uma questão cultural e das mães no geral. Então, das mulheres, né, as mulheres são sobrecarregadas para a fazer de domésticos muito mais do que o homem culturalmente, né? Então, tudo isso aí já dificulta muito. E aí, quando você existem níveis, né? Quando você é mulher, é mãe, quando você é trabalhadora doméstica e também trabalha remuneradamente, tudo isso é uma dificuldade muito grande. Então, no geral. Exatamente. Aí o resultado disso vai sendo um desgaste que é físico e que é psicológico, junto com a sensação assim de desamparo, de solidão que a gente sentiu muito nelas, algumas até chegando a dizer assim, depois dessa pandemia, desse período dentro de casa, lidando com tanta dificuldade, muitas vezes a gente se sente sozinha, muitas vezes a gente até sente um pouco de uma vergonha, uma necessidade até de pedir desculpa, porque trazendo o filho para um ambiente que não parece ser um ambiente que cabe o filho ali. Né? Então, a gente escutou algumas professoras dizendo esse tipo de relato para a gente. Quando a postura que a Alice hoje está falando, assim, de eu levo sim, eu tenho sido acolhida sim, é o tipo de sonho de universidade que a gente acha que deve existir. Então, a gente está falando aí de uma proposta de dar visibilidade a isso, para começar uma nova conversa, né? Para que essa nova conversa ajude a gente a tornar essa universidade uma universidade mais inclusiva e que dê realmente a igualdade de oportunidade para alunas que são mães, para servidoras, para professoras que são mães. Né? Por outro lado, a gente ouviu muito depoimento de falta de creche, né, de julgamento de parte dos colegas, o que é que esse bebê está fazendo aqui, o que é que essa criança está fazendo aqui. Isso acontece muito. Então, a gente aprendeu muito com as mães, a gente aprendeu também que o ser mãe para elas é um desafio, né? Dá aquela sensação de caos, de eu não vou conseguir acompanhar tudo que meus amigos fazem, vou estar sempre um pouco atrás. Algumas, principalmente as de pós-graduação, nos falaram essas coisas. Em resumo, os depoimentos eram muito convergentes. E as dificuldades eram muito consensuais, Gisele. A gente percebe na exposição que ser mãe na UFPE não se resume apenas às dificuldades, mas também exigem motivações que integram o cotidiano acadêmico delas, né? O que chama a sua atenção em relação a isso? Eu acho que tem outro lado bom, que é bem isso que a Alice estava falando, assim, do lado gostoso de estar dentro de uma universidade, né, Alice? Assim, o prazer que isso dá, né? É um ambiente de abrir a cabeça, de ter esperança, de saber que eu estar ali, eu poder entrar depois no mercado de trabalho, me engajar, não é? Numa profissão que eu goste. Eu sinto que a universidade realmente é o meu lugar. Né? Apesar de, às vezes, eu pensar, nossa, eu não sei se eu vou dar conta e eu quero sair daqui. Eu também sinto, eu preciso continuar, né? Talvez não agora, às vezes eu penso assim, mas depois. Mas a universidade é um lugar que eu realmente me sinto acolhida. Obviamente, eu acho que isso depende muito de qual parte da universidade você está, de qual curso também. Cada curso, eu acho que tem uma cultura diferente. Com certeza. E o que a gente pensa muito, assim, que a gente aprendeu, só para sintetizar, com as mães nesse dia, foi que tem um lado difícil, tem todos os desafios, tem todas as dificuldades. Por outro lado, tem o lado de alegria, de inspiração, de poder transformar um sonho em realidade, né? Que é você trilhar seu caminho, sua carreira, sua satisfação e sua colocação profissional. Agora vamos ouvir a coluna da nossa convidada especial, Camila Infager. É mãe e doutoranda em Ciência Política pela USP, membra do partido Parenting Science, mestra em Gestão Internacional e graduanda em Economia e Política em Londres. Ela pesquisa os temas de maternidade na universidade e da inserção das mulheres na carreira científica. Quando a gente fala de mães na universidade, a principal questão é saber quantas de nós estamos de maneira sola cuidando das crianças. Os dados do Parenting Science mostram que 54% das mães cuidam de forma solo, 5% têm alguma ajuda do pai e 34% de ambos os pais de forma mais equilibrada.
18% de meninas e mulheres entre 15 e 29 anos abandonou os estudos por conta de uma gravidez inesperada. Mas a resposta que a gente não tem é sobre quantas são as mães na universidade e quantas de nós trancamos matrícula por conta de uma gestação inesperada. Em termos de assistência estudantil, a gente tem aí o recurso da creche universitária, que está cada vez mais em descontinuidade, sendo substituída pelo auxílio creche, que fica em torno de R$200 a R$600, sendo muito suficiente. A dificuldade do acesso de crianças ao bandejão e a residências universitárias, da mesma forma sobre o abono de faltas por conta de crianças doentes ou mesmo de atestado médico dos filhos para que a mãe possa ter essas faltas abonadas, e uma licença maternidade na graduação que seja equiparada da pós-graduação. O que existe hoje é um regime especial, onde as provas são mantidas, as entregas do trabalho são mantidas, mas a aluna ela tem esse recurso de assistir aula de casa ou de fazer trabalhos de casa. De qualquer forma, ele não é adequado, né? Em termos de infraestrutura, existem a instalação de fraldários, salas de amamentação, às vezes algum espaço infantil ou vaga na creche, né? Que às vezes essas mães não são prioridade. E é nesse contexto que aparecem os coletivos universitários como uma estratégia de sobrevivência. É muito importante porque eles trazem uma identificação dessas mães e a criação de uma rede de apoio. Só que essa visibilidade, muitas vezes, ela não gera esse reconhecimento institucional. E é muito importante porque os coletivos eles estimulam esse fomento de estudo sobre a maternidade e levantamento de dados locais. A gente tem um longo caminho aí para percorrer e espero que esse tipo de espaço, diálogos como esse, gerem mais oportunidades de avanço dessas nossas pautas. Professora Maria, você poderia comentar o que a Camila nos disse? Primeira coisa é que eu queria ressaltar que nessa temporada a gente tem a parceria da Camila, que é membro do Parenting Science. Eu acho que é o movimento mais interessante e importante do Brasil quando a gente pensa de inserção das mães, né, progresso, permanência. Na carreira científica e universitária, o Parenting Science tem feito um trabalho muito bacana. Então, a gente está muito feliz de ter a participação, a parceria deles junto com a gente. E eu acho que o que a Camila fala é super importante, né? Em primeiro lugar, ter a creche. Aqui na UFPE, a gente sabe que a creche, a falta de vagas na creche é um problema sério, né? Segundo lugar, essa questão do abono de faltas, quando se leva as crianças ao médico, ou a mãe precisa, por algum motivo, faltar aula. O que a gente sentiu, por exemplo, no depoimento de Amanda é isso, né? De ter que estar sempre negociando o prazo, ter que estar sempre conversando com os professores. Então, isso fica numa situação que é bem desconfortável, que parece que é um relacionamento pessoal, sabe? Parece que, assim, é a aluna que tem um filho pedindo para a professora ou para a coordenadora de curso fazer alguma coisa, quando, na verdade, se essas políticas fossem claras e fossem bem divulgadas e elas, de fato, existissem e já estivessem sido implementadas, a gente ia conseguir lidar com esse tipo de situação de um jeito bem mais fácil. Hoje a gente tem, de fato, o regime especial. Quando a aluna tem um bebê, está no puerpério, está nesse primeiro momento, assim, pós-nascimento, né? Aí tudo bem, ela pode ficar em casa, mas ela não pode parar, sabe, de estudar, de fazer as tarefas. É como se fosse um acompanhamento. Ela faz as atividades programadas. Ela não faz como se você tivesse um emprego e tivesse de licença maternidade, que você se desliga totalmente das suas atividades. Isso é o que já existe hoje, pensando na graduação. Então, mesmo no puerpério, mesmo assim no pós-parto, a aluna tem que continuar lendo, fazendo trabalhos que a gente não sabe se ela está tendo condição em casa de fazer isso. É uma primeira questão, eu acho. A segunda questão é a importância dos coletivos, né? Então, eu acho que é super importante a gente multiplicar as vozes, porque o que a Camila também, a gente conversando uma outra hora que não está nesse áudio, aí ela me disse que eu achei super interessante, é que dependendo da cidade ou da universidade, as necessidades são diferentes. Então, a gente tem que ter a voz das estudantes falando para a gente poder saber o que a gente pode conversar, o que a gente pode propor para as pró-reitorias, para reitorias. Por exemplo, ela deu um exemplo de Minas Gerais, numa universidade que ficava numa cidade do interior, e que as alunas dirigiam
vinham de outras cidades de longe, com os bebês e com as crianças pequenas. E quando chegava na universidade, era muito difícil para elas continuarem cursando. Porque, por exemplo, a Alice mora aqui no Recife, né, Alice? E já enfrenta essa realidade de ônibus com bebê dentro da sala de aula sem ter uma infraestrutura. Você imagine uma mãe que tem que viajar, sei lá, 1 hora de estrada, chega na universidade e depois ela volta com o bebê pequeno para casa. Muitas acabavam deixando. E aí essas universidades começaram a fazer infraestruturas de apoio, como creches, por exemplo. Então, foi uma necessidade que quem trouxe foi o coletivo. Então, acho que é super legal e é super importante a gente pensar na realidade de cada universidade, que muitas vezes eu vejo algumas universidades que já estão mais adiantadas que a UFPE nisso, como, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal Fluminense em Niterói. Já existem movimentos acadêmicos de estudantes coletivos que estão atrás disso, montando grupos junto com as reitorias e as pró-reitorias para ter uma voz e dizer, olha, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, que, de repente, são coisas diferentes das alunas da UFPE. Né? Então, é super legal. Isso que a Alice falou, eu acho super relevante também, que depende do curso, depende da cultura do curso. A gente sabe que tem alguns cursos que a população feminina é maior, talvez haja um pouco mais de compreensão, ou outros cursos que a exigência com que se produz quantitativamente é mais dura. Então, os contextos eles mudam, mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma clareza institucional do que é a regra que está valendo para todo mundo, que eu acho que hoje em dia ainda não está tão claro assim. Né? Tu concorda comigo, Alice? Sim, concordo. Sim. Acho que a gente primeiro poderia ver coisas que seriam bons para todos, né? O universo, assim... obviamente, algumas coisas, como você falou, mudam, né? Em relação a cada curso, mas começar a dar pequenos passos já seria muito importante, né? Agora, pensando um pouquinho na exposição. Para finalizar, professora, gostaríamos de lhe pedir para contar como foi a repercussão da exposição Lugar de Mãe na Universidade, na comunidade interna e externa. Aí a gente vai falar um pouquinho do interno e depois do externo, né? Do interno eu acho que foi muito bacana, porque no dia, né? Até foi engraçado que a Alice entrou depois. A gente estava montando a exposição, de repente eu vi a Alice com Larinha e fui lá conversar com a Alice. E aí eu descobri, ela me contou que ela era de artes visuais. Eu disse, mas você não tem artes, desenhos para trazer para a gente? E aí ela se empolgou e trouxe, né, Alice? Tu entrasse, Foi. A gente já estava na montagem, não foi? Fiquei muito feliz, assim, porque eu tinha visto, né, que estava anunciando a exposição. Pessoas me mandaram também, até minha mãe mandou, olha, Alice, vai ter essa exposição. E eu fiquei, que legal, eu quero ver. Aí no primeiro dia que abriu, eu fui lá ver, te encontrei. Perguntasse, eu fiquei, nossa, que bom, porque assim não é muitos espaços que a gente encontra para apresentar nossas artes que falam sobre maternidade, até porque eu acho que é um nicho, né? Eu sou um pequeno grupo que tem interesse de ver aquilo ali, mas ter essa visibilidade na universidade foi muito legal, né? Foi uma satisfação para mim e eu vejo como é importante para todos, como eu, que são mães, são artistas, ou são estudantes, e falar sobre isso. Isso é muito legal, porque tem essa questão de dar visibilidade para Alice, para Letícia, para Amanda, que são as artistas que estiveram aqui com a gente. Como também a gente trouxe pessoas de coletivos, como é o coletivo Matriz, que é um coletivo que a gente conseguiu contato através de Marta, que é professora da UNB. Isso foi bem legal, a gente trouxe obras que são coletivas. Mas, por outro lado, pensando na comunidade UFPE, eu achei que foi um retorno muito bacana, porque a gente teve aqui gente de vários cursos, estudantes, homens, mulheres, professores, professoras, pró-reitores, veio o reitor, veio o vice-reitor. Então, a gente conseguiu abrir a exposição, né? Mostrar os relatos, mostrar as artes, trazer a temática para a discussão. Saíram, inclusive, notícias em jornais do campus, em jornais aqui de Recife, de Pernambuco. Foram muitas mensagens que chegaram para a gente no Instagram. Inclusive, a gente ganhou um prêmio internacional, né, o projeto MMI, como uma equipe, né, de transformação de realidade cultural dentro da universidade, o que para a gente também foi muito bacana. Então, a gente está muito feliz com o resultado, mas muito consciente que isso é só um começo, não é? Assim, você dá visibilidade para o tema, não pode deixar ele esfriar, e tem muita coisa pela frente, né? Acho que isso é super importante pontuar, não para por aí. Muito bom, professora. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigada pela presença. Alice, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que é isso. Eu acho que vocês têm que continuar e eu quero também poder estar
próximo, né, da forma que eu puder. E esse projeto é muito importante, muito importante. E é isso, né? Não, continuar. Muito bom ter essa pauta dentro da universidade, na academia também. Obrigada aos nossos ouvintes pela audiência. Vocês podem conferir os registros e mais informações sobre o que rolou na exposição Lugar de Mãe na Universidade no nosso Instagram, @mmi.ufpe. O projeto